Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, digno de louvor é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua graça. Graça revelada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça insondável, graça inconfundível, graça gloriosa e maravilhosa que nos foi dada para nos salvar e nos libertar. Jesus é a graça. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça que nos foi enviada, que nos foi revelada na pessoa de Jesus, ela alcança todos os homens. Tal qual a bondade e a misericórdia, ela é eterna. Tal qual a bondade e a misericórdia, ela abrange a todos, ela é contínua, ela não se reparte, mas ela é contínua sobre todas as pessoas, sobre todos os homens. O evangelista João, no capítulo 1 de João, e no versículo 1, ele diz que no princípio ele, Jesus, era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo, palavra, estava com Deus, e o verbo, palavra, era Deus. E no versículo 14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Jesus, quando veio ao mundo, habitou entre os homens, deixou o seu trono de glória, se humilhou, fez-se homem para poder trazer salvação a todos nós, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é cheio de graça, Jesus é a própria graça, Jesus é a graça que emana, que permeia as nossas vidas, Jesus é a graça que é o favor de Deus imerecido para com os homens. Nós éramos e somos homens que não merecemos nada, estávamos perdidos, condenados ao inferno, condenados à morte eterna, estávamos numa situação de perigo, quando Deus enviou a sua graça, que é Jesus, para nos salvar, para nos libertar. Mas o que é salvar? Salva-se alguém que está em perigo iminente, salva-se alguém que está correndo risco de morte. Quando uma pessoa está se afogando no rio ou no mar, o salva-vidas vem e salva esta pessoa de um perigo iminente, tirando-o, resgatando-o. Quando alguém está num prédio de vários andares em chamas, os bombeiros chegam e salvam esta pessoa de um perigo iminente e resgata esta pessoa. Foi isso que Jesus fez conosco. Jesus nos salvou da perdição do inferno. Jesus nos salvou da morte espiritual. Jesus nos resgatou com o seu sangue precioso. Isto é favor imerecido. Nós estávamos, como o salmista diz no Salmo 40, estávamos num lago horrível. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nós estávamos à beira de um precipício, nós estávamos à beira de cairmos no abismo, quando Jesus chegou e nos tirou, e tirou nossos pés desse lugar de perigo e firmou os nossos pés numa rocha para que nós não fôssemos mais lançados no inferno. Jesus é a graça de Deus, tal qual a bondade e a misericórdia, ela abrange todos os homens, ela é contínua, a graça é irresistível, a graça é inconfundível, a graça é a coisa mais gloriosa que Deus enviou para a salvação de todos os homens. Ó graça imensurável, graça poderosa esta que nos liberta, que nos salva, que nos conduz à salvação. Jesus, o Filho de Deus, é esta graça que nos foi revelada através da sua palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, digno de louvor é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua proteção. Deus é o nosso protetor. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Jesus disse a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão.
Deus é o escudo de cada um de nós. Veja, o escudo serve para proteger a vida do soldado que vai à guerra, o soldado que está em um trabalho de proteção ou de defesa. Quando os militares saem na rua para acompanhar alguma manifestação, eles levam um escudo. O escudo protege a cabeça, o peito, o abdômen, ou seja, os órgãos vitais da pessoa. Deus é este escudo que nos protege. Deus é o escudo que nos defende. Nada pode nos atingir, nada pode nos ferir quando nós temos Deus como nosso escudo, como nosso protetor. O salmista, no Salmo de número 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que protege, o Deus que nos esconde, o Deus que nos abriga, o Deus que nos refugia. Tenha esse Deus como teu protetor, tenha esse Deus como teu escudo, e a tua vida será inatingível, nada e ninguém poderá atingir a sua vida, porque Deus é o teu escudo, o teu protetor, o teu refúgio, a tua fortaleza. Tenha esse Deus em sua vida e você terá a proteção contínua, né, de todos os problemas, de todas as lutas. Isso não quer dizer que as suas lutas cessarão, que você não terá mais problemas, não, mas Deus te dará graça e força para você vencer as lutas, os problemas e as aflições desse tempo presente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, digno de louvor, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por suas obras em nossa vida. Que obras são essas? As obras ditas pelo salmista no Salmo de número 145, quando ele expressa as grandes obras de Deus. Ele diz: cada dia te bendirei e te louvarei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Digno de louvor é esse Deus por estas obras, obras que a natureza expressam cada dia, obras que são realizadas em nossa vida todos os dias, através da sua manifestação multiforme, da grandeza de Deus em nossa vida. Digno de louvor é esse Deus, digno de louvor é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo quanto Ele tem realizado em nós, por nós, e ainda realizará em nossas vidas. No versículo 10 ele diz: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Tudo aquilo que existe na natureza glorifica o nome de Deus, louva o nome de Deus, bendiz o nome de Deus. Tudo que existe na natureza exalta o nome de Deus, porque digno de louvor é esse Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digno de louvor é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua fidelidade. A sua fidelidade também dura eternamente, de geração em geração. Salmos 89, 5 nos diz as seguintes palavras: e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Esta fidelidade de Deus está entre nós. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Esse Deus é digno de louvor por sua bondade, por sua misericórdia, por sua graça,
por sua proteção, por sua fidelidade. Fidelidade que também não tem fim. Fidelidade que perpetua-se pelo tempo, pelos anos, pelos séculos. Fidelidade que não muda, porque Deus é imutável, Deus não muda, Ele permanece o mesmo para sempre. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, eu, o Senhor Deus, não mudo, eu não mudo, eu sou o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, a fidelidade de Deus é eterna, é permanente, ela não muda porque Deus é imutável. Digno de ser louvado é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua presença entre nós, por sua presença em nossa vida, presença tão maravilhosa e gloriosa, presença que sem a qual nós não podemos viver. A presença de Deus é imprescindível em nossa vida. Moisés sabia disso e em Êxodo capítulo 33, versículo 4, ele pede a Deus para que Deus mostrasse a ele a sua glória. Êxodo 33:14, melhor dizendo, disse, pois, Deus falando para ele, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Num determinado momento, Deus disse para Moisés que não iria mais no meio do povo de Israel, mas enviaria um anjo. Aí Moisés disse para Deus, não, Deus, eu não quero um anjo no nosso meio, mas eu quero a tua presença. Se a tua presença não for conosco, ele disse no versículo 15, não nos faça sair daqui. Moisés sabia da importância da presença de Deus e ele não abriu mão dessa presença. A presença de Deus nos traz refrigério. A presença de Deus ela é demonstrada lá no deserto através da nuvem durante o dia, quando trazia sombra para o povo de Israel. Imagine vocês mais de 2 milhões de pessoas e uma nuvem cobrindo mais de 2 milhões de pessoas. Que presença gloriosa é desse Deus sobre nossas vidas. À noite uma coluna de fogo iluminava todo o arraial de Israel. Que presença gloriosa é essa de Deus, manifestada na nuvem e no fogo. E hoje em dia não é diferente. Essa presença de Deus é manifestada em nós, em nossos corações, através do seu Espírito Santo. Digno de louvor é esse Deus por sua presença no meio da igreja. Digno de louvor é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua presença em nossos corações, sua presença que nos faz descansar, sua presença que nos dá refrigério, sua presença que nos encoraja, sua presença que nos anima, sua presença que nos fortalece, sua presença que nos faz ver um horizonte melhor e dias melhores, não apenas neste mundo, mas no mundo vindouro. Digno de louvor é esse Deus. E esse Deus deve ser louvado nos céus, na terra, por todos os seres. Todo o universo deve louvar esse Deus. Salmo de número 148, o salmista também expressa a sua adoração, o louvor de toda a natureza a esse Deus. Ele diz, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai o nome do Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Louvai fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor,
pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor toda a natureza, todos os povos, toda a terra, montes, louvem ao Senhor, répteis, feras do campo, o vento louva a Deus, as árvores louvam a Deus, e nós também devemos louvar a esse Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é bendito, Ele é digno de louvor, Ele é o Deus de toda a criação, Ele é o Deus que abençoou Abraão e fez com que todas as famílias da terra fossem abençoadas na pessoa de Abraão, mas em Cristo Jesus esta bênção se estendeu de forma gloriosa, não apenas bênçãos terrenas, bênçãos limitadas, mas bênçãos celestiais, bênçãos ilimitadas, bênçãos eternas e perpétuas. Que esta bênção do Deus de Abraão, que esta bênção do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida todos os dias, e que nós possamos com voz alta, com fervor, louvar e bendizer a esse Deus, porque Ele é digno de louvor e de adoração. E o apóstolo, com muita propriedade, expressa isto nesse versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.